para todos que estão nos assistindo. Nós estamos no nosso quinto, isso mesmo, o nosso quinto Momento Inclusão, que está falando sobre educação com qualidade dentro do SG. O assunto é vastíssimo e quando nós focamos a diversidade assistiva, o público da diversidade assistiva, em especial nesse caso, estamos dando capítulos para as pessoas com deficiência. Nós começamos a notar que o assunto ele se abre enormemente para que nós tenhamos dentro do SG um conjunto de práticas ambientais de governança com foco social. Nós temos que realmente estar adequando os nossos negócios, as nossas empresas de maneira bastante precisa. Mas para continuar a falar sobre esse assunto, nada melhor do que a professora e psicopedagoga Cleusa Mangueira Sonevende, que já esteve aqui conosco e vai dar continuidade a esse assunto, mostrando a sua experiência de 34 anos no setor como professora e também como psicopedagoga. Tudo bem, professora? Como é que está você? Bem, obrigada. Tudo ótimo. Olá para todos. Beleza. Vamos lá então, professora. Vamos agora começar aqui. Eu preciso ler, pessoal, porque a política de governo do Estado de São Paulo, em particular, ela foi criada em 2020, foi reformulada em 2020 na gestão do governo Dória. Diz o seguinte: segundo as políticas de educação especial do governo do Estado de São Paulo, a educação é tratada como direito humano fundamental que perpassa o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem dos estudantes deve ser garantida a todos, de forma a efetivar uma educação cada vez mais inclusiva e equitativa. Quando dizem que deve ser garantida para todos, estamos falando que nós temos que ter o desenvolvimento de tecnologias assistivas para que permita uma educação para todos e, sem dúvida alguma, de todos os conceitos que são empregados no design universal. Professora, baseado nessas salas, que são chamadas também de salas de recursos multifuncionais, e também sobre o conteúdo programático, que é interessantíssimo, conte para todos nós um pouco da realidade sua e dos professores nesses últimos anos que a senhora vem lecionando. Bom, na verdade, a implantação dessas salas de recursos multifuncionais, ela foi realizada em 2007, no papel. Entretanto, em 2008 é que começou a gente ter assim o início dessas salas e principalmente, eu não sei porquê, mas começaram na Zona Leste, tá? Para a implantação dessas salas é necessário não só o equipamento, mas também um profissional adequado. A gente tem como dados, né, atuais, pesquisados agora, e eu também vou fazer como você a colinha, a porcentagem do que a gente tem, por exemplo, na região sudeste. A gente tem no Espírito Santo 35%, no Rio de Janeiro 24%, em Minas Gerais 20%, em São Paulo só 16%. Então quer dizer, só 16% de todas as escolas, que a gente conta tanto as do estado quanto as públicas, né? As públicas, perdão, e as municipais, a gente só tem 16% de implantação dessas salas. Nós temos absolutamente aí governadores que começaram a trabalhar, porque a lei está aí, né, professor? A lei está aí, ela foi enfatizada pela Lei Brasileira de Inclusão em 2015, mas ao mesmo tempo nós temos essas lacunas, esses hiatos que separam o que está no papel e o que está na realidade, certo, professor? Por favor. Mas veja bem, o Brasil é imenso. Em relação ao Brasil todo, a gente tem 30 mil salas. 30 mil salas? Isso, no Brasil todo, né? Esse dado eu peguei hoje. 30 mil, 2023. ó, presta atenção, 30 mil salas. Ou seja, em matéria de Brasil, é um número bastante impressionante, mas em matéria de percentuais, ainda há muito que se fazer, porque as propostas dos governos é que as salas multifuncionais, né, professor, elas estejam presentes em todas as escolas. Essas salas multifuncionais, elas podem existir ou não na escola. O que acontece é que a escola tem de fazer um pedido, tem uma data para isso, e a partir do momento que a escola faz o pedido, todo o material dessa sala, ela virá para a escola. Então, por exemplo, o ano passado eles tinham a data de junho para vir para 2023.
Se não foi feito o pedido, então não foi recebido o material. Agora precisamos entender também, professora e psicopedagoga, como é que ficam os profissionais, no caso aí, os professores, como é que funciona isso? Bom, é o seguinte, agora mudaram até os nomes, né? Mas é assim, tem de ter um professor, que seria o professor que é o dono da sala, né? Então seria o regente, mas regente se conta todos os professores, se for para o ensino fundamental, é mais que um. E um professor que seria, agora tem um nome novo, que é professor colaborativo. Então, ele fica na sala multifuncional, enquanto o outro fica na sala com todos os alunos, uma sala regular. Se o professor, por exemplo, regente, ficar de manhã, então o outro, né, ficaria na sala multifuncional no outro período, então ficaria no período da tarde e somente com os alunos, ou superdotados, ou aqueles que têm dificuldade, algum problema, algum transtorno no seu desenvolvimento. Nós separamos o gráfico, o quadro número 1, que mostra aqui, vou pegar a cola, nós estamos em 2020, nós estamos aproximadamente com 63 mil alunos, isso somente da rede estadual de educação do estado de São Paulo, que é da Secretaria de Educação, a SEDUC São Paulo. Então nós temos em torno de 63 mil alunos, nós conseguimos perceber que há um aumento médio aí de 5 a 6% por ano, então nós podemos calcular 2 anos 12%, nós podemos calcular em torno de 70 mil alunos, arredondando o número, nessa área, somente na área de educação. Agora, veja bem, a acessibilidade ao conhecimento, ela é para todos os alunos, independente se ele é ou não deficiente. Só que todos os indivíduos, eles são diferentes, eles têm formas diferentes de aprender. Então, por exemplo, quando você falou lá do currículo, o currículo é igual para todos. O que você tem é uma adaptação. Perfeito. Tá? Olha aqui, professora, nós selecionamos o quadro número 2 também, o gráfico número 2, que a gente mostra aqui, vocês estão vendo aí na tela, a matrícula de educação especial por tipologia de deficiência. Tanto o estado quanto o município, eles têm alunos, né, que estão nessas condições, como você pode ver o percentual. Entretanto, o que a gente tem é que, primeiro, tem de se qualificar os professores. Você não tem um número de professores qualificados, como você disse, que saiba braille, que saiba as libras, mas você tem o quê? Um número pequeno que é qualificado. Esses professores qualificados serão eles que têm de ficar com essas crianças, tá? Por quê? O outro professor, ele já está como regente, e nem todo professor regente sabe lidar com essas novas tecnologias. Então, o que acontece é que tem de ter a qualificação e daí eles terem de fazer cursos para melhoria do ensino. As escolas, elas respeitam muito isso, mas você tem escolas que nem pedem, né, para ter o material e nem pedem o acesso à construção de uma sala, porque às vezes eles não têm nem lugar. Eles têm tantos alunos em uma sala de aula, às vezes chega a ficar com 50 alunos. Então, como você ter uma sala de recursos? No estado, elas chamam sala de recursos e não sala de recursos multifuncionais, tá bom? Esse assunto, ensino de qualidade com foco no ESG, nós temos aí uma oportunidade gigantesca, mas senhores diretores que estão nos ouvindo, são os diretores que fazem o encaminhamento dessa necessidade. Sim, né? sim. Senhores diretores... Depende da matrícula. Ok. Se uma escola não tem matrícula, ele não tem, ele não vai pedir. E a outra coisa é o seguinte, se uma escola tem essas crianças e tem uma outra próxima que tem essa sala, então como é contrafluxo, é período diferenciado, então a criança pode estudar no ensino regular numa escola e no outro período e fazer o acompanhamento. Perfeito. Em outra escola. Nós já visitamos isso, inclusive estivemos visitando algumas escolas fora de São Paulo, em Itaquaquecetuba, né? Visitamos um projeto muito interessante lá na área de Secretaria da Educação que está acontecendo, subordinada sem dúvida ao governo do estado de São Paulo, na parte de Libras, né? Professores todos librados, mas eu vou falar uma coisa para vocês, esse assunto é muito interessante e eu disse que iria abrir o ESG nessas várias facetas.
né? Nós vamos entrevistar sempre aqui, para cada objetivo do ESG, nós estaremos com um profissional, porque é quase impossível você conseguir abrir tudo, e mesmo que as entrevistas elas acabam ficando mais elucidativas, mais ricas, o assunto acaba ficando muito mais envolvente, tá? Mas nos próximos momentos, inclusão, a gente vai falar dos tipos de deficiência e das tecnologias assistivas existentes na área de educação. Nós vamos mostrar algumas tecnologias assistivas. Gente, eu espero vocês nos próximos momentos Inclusão e, por favor, deem o seu like, façam perguntas, nós estamos absolutamente à disposição para que tenhamos o quê? Para que tenhamos essa necessidade de cada vez mais estar integrando as pessoas. ESG, na parte da educação, professora Cleusa Mangueira, eu quero agradecer muito a sua presença e gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Bom, eu acho que o importante é se conscientizar sobre essa situação e principalmente lembrar o seguinte, né? Você falou sobre os dias de hoje. Os dias de hoje a gente tem as duas coisas. A gente tem as pessoas conscientes e você ainda tem um número de professores que acham que inclusão é dar 5 para o aluno. Gente, um abração para vocês e até o próximo Momento Inclusão com o professor Duda!